No ar, Farmácia em Dia, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Olá, gente. Bem-vindos ao Farmácia em Dia, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Eu sou a professora Nilza Sumi Yamashita-Vati, farmacêutica e coordenadora do Grupo Técnico de Trabalho de Plantas Medicinais e Fitoterápicos aqui do CRF São Paulo. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem legal e de grande relevância, que é o cuidado farmacêutico em fitoterapia, envolvendo, como nós, farmacêuticos, vamos fazer esse cuidado à saúde de uma forma mais ampla e auxiliando realmente, as pessoas que necessitam. Bom, e aí a gente vai pensar o seguinte: hoje nós temos terapias integrativas e naturais e as pessoas realmente estão buscando, ah, essas práticas porque elas acabam percebendo que elas têm ganhado qualidade de vida, né? E em cima digamos assim, dessas práticas, e da nossa responsabilidade como farmacêutico, nós chamamos a nossa amiga, que a gente já pode chamar de colega, né, Vanessa, a nossa amiga doutora Vanessa Carmona, que é farmacêutica clínica, com foco em fitoterapia clínica, nutracêuticos, ortomoleculares e saúde integrativa, e importantíssimo, ela é nossa colega do GTT de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Vanessa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco. O prazer e o agradecimento é meu, doutora Nilza. Em primeiro lugar, queria agradecer a você esse convite e também aí o Conselho Regional de Farmácia, de São Paulo. Muito, muito prazer, muito boa tarde a todos. Então vamos lá. Ó, gente, a Vanessa é cobra, sabe muito, então a gente vai começando a perguntar para ela, né? O papel do farmacêutico e a importância do cuidado farmacêutico, tanto no uso de fitoterápicos como de medicamentos. O que você me fala, Vanessa? Então, doutora Nilza, a gente tem que entender que, assim, qual que é o papel do farmacêutico? Então, ele é um profissional que mais domina a relação entre medicamentos, organismo e o contexto no paciente. No uso de fitoterápicos, esse cuidado ele é ainda mais importante. Por quê? Porque ele vai envolver a individualização. A gente tem que pensar que cada um é um. Então, nós temos que usar a conduta aí do uso racional de planta medicinal, o conhecimento das evidências científicas e as práticas tradicionais. Ai, concordo totalmente com você, porque a gente pega vários casos, né? Então, nós temos pessoas que chegam lá conosco que já tomaram tantas coisas e de repente eles querem algo para eles. E aí que a gente tem que ir em cima, conversando, ouvindo o histórico dessas pessoas para ver o que já tomaram, como é que eles estão e fazer esse cuidado farmacêutico em cima de toda essa história de vida. E às vezes a gente nem fala para eles, não, não é só o fitoterápico, não é. Como é que está a sua postura? Como é que o senhor está? Como é que o senhor está se sentindo? E, gente, o que é muito importante é a atenção que a gente tem com esse paciente, porque ele vai se sentir acolhido. E esse acolhimento, você já melhorou 50% do bem-estar desse paciente. Vou até complementar aqui, doutora, é o seguinte: a gente sempre, quando tem que olhar lá no início, quando você atende um paciente, a gente tem que olhar os sinais e sintomas. Então, quando a gente coloca, hoje, para a gente trazer aqui até um pouco da parte técnica, a parte subjetiva. Então, quando a gente começa no subjetivo, que é sinais e sintomas, ali nem sempre é o que ele está falando. E você vai vendo, você vai se envolvendo e aí você traz para dentro da tua anamnese na hora que você vai traçar o plano aí do paciente. A gente tem um caso muito interessante lá com a gente. É uma senhora que ela tem uma série de queixas, mas a queixa fundamental, filho que é diabético e não se cuida. E é muito interessante você olhar que todo o resto está relacionado com o quê? Com o problema do filho que não se cuida, sabe? E é muito, eu diria para você, triste por um lado, interessante por outro. Porque aí ela senta e fica conversando com a gente, meia hora, 40 minutos, ela fala assim: eu vim aqui só para falar um pouquinho, sabe? É o desabafo.
é a pessoa por pessoa que está com a gente. Então, eu acho que esse cuidado, né, farmacêutico é exatamente isso. É olhar a pessoa como a pessoa é e saber o que que ela está precisando, o que que é que a pessoa precisa para ela, para ter, para pensar e ouvir essas pessoas, porque eu acho que os nossos pacientes precisam ser ouvidos. Daí esse cuidado ser tão importante, né? Muito bem. Posso já fazer, então, já que você trouxe essa experiência dessa paciente, eu vou trazer uma que, como clínica, né? Eu tenho uma paciente que ela sempre, nos exames laboratoriais dela, o ferro sempre dava baixo. Investiga de lá, vai no médico, vai em outros profissionais e nada. E eu investigando, lógico, a gente vai ver toda a comorbidade dela, toda a parte histórica dela, nada, nada que teria alguma relevância. Trazendo aqui para o mundo da fitoterapia, um belo dia, eu conversando novamente com ela, tentando entender por que que o ferro, com suplementação, sem nenhum medicamento alopático que teria interação, eu comecei a questionar os hábitos dela. Falava, e o que que mais você faz? E aí ela veio e falou, eu tomo todo dia chá de camomila. Eu amo camomila. E não é né, uma xícara de camomila, e sim um balde de camomila. O que que acontecia? A camomila interagindo, ela com o ferro, não absorvia o ferro. E então, lógico que o ferro dela estava super baixo. E aí a gente conseguiu fazer o quê? Um plano com ela de cuidado, de trazer camomila, você pode até tomar, mas menos, é equilíbrio. Então você vê que isso é só mesmo com esse acolhimento. Essa é a palavra. E conhecimento, porque se Uhum. você pensar, a camomila tem flavonoide, complexa com metais. Se a gente não sabe disso, você não ia matar essa charada. Sim. Tá certo? Então eu falo, o conhecimento técnico do farmacêutico é muito importante, porque se pensar, somos nós que estudamos toda a parte de interações medicamentosas de fito, que a gente que tem a fitoterapia, que a gente que faz toda a parte de farmacognosia, estudando os ativos, etc., fazendo os processos. Então, o farmacêutico é o profissional que faz desde a cadeia inicial até o final, né, de um processo de plantas. Daí é importante, o seu conhecimento técnico te ajudou, porque outro profissional que não soubesse, ou quantos ele podia ter, teria passado e teria ficado na mesma. É a mesma coisa o pessoal que toma esses polivitamínicos com chá verde de manhã. Toda a interação medicamentosa com taninos você tem aí, e aí? Você deixou de ter uma ação benéfica, porque você teve uma interação medicamentosa com chá, que é considerado normal, né? Teoricamente, e aí vai. E aí o povo toma rios de chá para emagrecer, e aí faz o quê? Chá verde, vamos tomar chá verde para emagrecer. E você entra, às vezes, em processo anêmico, porque você não está absorvendo nutrientes que precisam ser absorvidos, como o ferro, por exemplo. Isso é bem interessante. É conhecimento técnico, doutora Vanessa. Tem que ser, né? Sim. Farmacêutico, tá aí, né? Aí eu falo assim, além disso, a gente tem que pensar, né? Quais os fitoterápicos que a gente tem problema, que a gente tem que focar? O chá verde, a camomila você trouxe. Por exemplo, quantas pessoas pensam que chá de camomila tem problema? Nenhuma, porque é muito inofensivo. Se a gente for pensar hoje, é lógico, quando o paciente faz uso de benzodiazepínicos, é lógico que aí a gente tem que ter todo um cuidado, porque vai potencializar o efeito sedativo no sistema nervoso. Mas os demais, até criança, que às vezes está nervosa, está irritada, o que que nós, né, orientamos? Chá de camomila. Agora, quem toma anticoagulante, cuidado com o excesso de chá de camomila, porque ele pode ter um pouco de cumarina, que pode dar uma interferência. Agora, é chá, e aí você fala assim, ah, é nada. Não, não é nada. Você tem que saber na hora que você faz esse acompanhamento com o seu paciente, porque olha aí, né? Um chá totalmente inofensivo, dando uma interação medicamentosa. Chá verde é outro que o pessoal também faz demais. Você quer ver um que agora está na moda, o pessoal está todo na moda? Os famosos cogumelos. Que eles entraram com tudo, o cogumelo é bom, realmente é excelente. Só que existem algumas pessoas que não podem fazer uso de cogumelos, porque tem o quê?
cólicas e pode ter até aborto se tiver grávida. Então tem que tomar muito cuidado. Eu tive uma vez, eu estava dando aula de pós, e eu sempre falo para os meus alunos, a primeira coisa que vocês fazem é perguntar para o seu paciente se ele está tomando algum chazinho, como fez você, né? Vai perguntar, porque se tem alguma coisa esquisita, vai lá ver que deve estar no dia a dia, né? E tinha um médico no nosso grupo e ele tinha uma paciente que aparecia de vez em quando para o socorro, uma hemorragia do caramba. Aparecia de vez em quando, mas não era assim, sem, mas né, com uma frequência razoável. Diz que um dia ele sentou com ela e falou assim: me diz uma coisa, você consome o quê, né? Aí ela tomava chá de, eu acho que era chá de shiitake, eu não me recordo o cogumelo, mas eu acho que era chá de shiitake todo dia para melhorar a imunidade. Realmente, ele pode ajudar na imunidade, tá certo? Os cogumelos. Sim, né? As beta-glucanas são ótimas para isso, mas aí ele falou: ah, então vamos parar, porque pode ser isso que pode dar uma interferência, aumenta a contração, etc. Você pode estar tendo uma hemorragia. Parou, nunca mais essa paciente voltou na emergência com uma hemorragia danada. Gente, chá, tá? E shiitake, coisa que você come, mas existem pessoas que são mais alérgicas, que têm que tomar cuidado, uma sensibilidade maior. Aí eu falo, tá vendo? Tem que conhecer, porque senão você não vai se tocar e a pessoa vai fazer coisa errada. Mais algum caso interessante, doutora Vanessa? Olha, até lembrei aqui na hora que você estava falando que eu peguei um que foi de equinácea, paciente gripado, resfriado, e ele foi usar, lógico, a equinácea até para aumentar a imunidade, não é errado. Porém, ele é um transplantado de rim. Todo paciente que faz uso de imunossupressor, antirretrovirais, a gente aconselha não usar a equinácea. Conclusão, aumentou, né, a hepatotoxicidade dele, ele acabou, né, tendo, e como ele já estava imunodeprimido devido aos imunossupressores e mais a um resfriado, conclusão, teve que ser internado. Então, assim, às vezes um chá, ou às vezes, quando a gente pensa muito, fitoterapia é inofensivo, porque é planta, o que vem da planta é natureza. Não, não é. A gente sempre tem que ter esse ponto de atenção, que é o quê? É um medicamento farmacológico também, mesmo que seja secundário, mas a gente precisa entender que o metabolismo, ele está ali para trazer a reação do que você está ingerindo. Então, eu acho que eu trago esse exemplo também, porque para mim, na época, me marcou muito, até pela internação dele, e aí fomos investigar o que era, e equinácea, usa aí dela. Gente, você tá vendo? Às vezes uma coisa que você tá tomando, você pensa que é pro bem, né? Você tá aumentando sua hepatotoxicidade. E quando você falou de que nasce da hepatotoxicidade, outro dia me mandaram uma cápsula que a pessoa, cunhado dessa, é uma conhecida nossa, estava tomando, comprou, obviamente, via internet, e é planta, então não faz mal, é a mesma história, Sim. né? E aí vinha lá, tinha lá dentro cava-cava. Eu falei, não. E essa pessoa já tem um problema hepático, porque ela toma uma série de medicamentos. Eu falei, nem pensar. Cava-cava é altamente hepatotóxica, ela potencializa todas as outras substâncias que tiverem hepatotoxicidade. Então, você tome muito cuidado, você não me tome essa medicação. Por quê? Gente, vende na internet. E na internet você encontra tudo hoje em dia, né? E fito, você encontra um monte de porcaria dizendo que tudo é bom, né? Vira e mexe, você tem aí a Anvisa bloqueando, etc., né? Impedindo a venda, porque você vê que o pessoal está vendendo aleatoriamente, alegando uma ação farmacológica, quando nem poderia estar fazendo essa propaganda, né? A gente que trabalha lá no GTT de plantas, a gente sabe bem isso. O pessoal consumindo, aí você fala, olha o perigo. Você toma um paracetamol, você aumenta a hepatotoxicidade, porque você está tomando uma substância que tem cava-cava. De repente, quando você vê, você tem lá uma insuficiência hepática e não sabe de onde veio isso. É do famoso fitoterápico que eu comprei via internet. Aí eu quero morrer. Nossa, gente, eu fico doida com essas coisas, né? Agora, doutora Vanessa, diz uma coisa. O que você acha, né, desses fitoterápicos poderem ser incorporados ao cuidado farmacêutico, no protocolo, por exemplo, de um hospital, de um consultório? O que você acha? Ele vem para somar. Não tem outra palavra, né, para eu não usar, porque o fitoterápico ainda, ele é conhecido pelos
menores efeitos colaterais. Eu utilizo muito, muito nas minhas estratégias de prevenção. Eu acho que o farmacêutico ele tem o papel e a obrigação de trabalhar muito na clínica na prevenção da doença. Então, quando a gente usa de uma forma de raciocínio clínico inteligente e moldada para aquele paciente, ele só vai agregar e só vai ter o quê? A promoção da saúde do paciente. Então, hoje, né, atualmente, a gente vê muito assim, estratégias, né? Quando a gente pensa em estratégias do quê? De eu ir para algo mais nocivo para o paciente, com mais efeito colateral, porque assim, a gente tem que sempre entender, toda vez que eu uso um medicamento, eu vou ter uma resposta do meu organismo com efeito colateral. O efeito colateral pode ser bom, que vai me resultar ok, ou pode ser mal, que é o que a gente chama de reação adversa. Mas quando a gente pensa em um fitoterápico, que é de primeira, quando, né, no paciente, eu utilizar de uma forma que depois não cause dependência no paciente, a ponto de eu mudar a estratégia, eu ter que tirar, exemplo, fiz o tratamento, finalizamos, ele não tem a dependência daquilo, ele não tem a necessidade, mas e aí? Eu vou continuar. Você já passou, você já se Tá curou, livre, você está exatamente. bem, você está, né? E isso para mim, eu acho que assim é a melhor forma, por isso que eu opto sempre primeiro a fitoterapia e, claro, a gente pode fazer alguns suplementos junto, outras estratégias, mas quando você pensa nessa primeira de quando, né, com a fitoterapia, não tem nem o que falar, né? Eu acho que é não trazer a dependência para o organismo do paciente. Perfeito. E também, se você pensar, muitas vezes mais acessível, né, para o paciente, não é Sim, isso? farmacoeconomia, né, doutora? Com certeza. E com os Porque, custos hoje, a gente tem que sim, pensar muito. sim, Doutora Vanessa, infelizmente temos que nos despedir, porque já estamos no nosso horário. Foi muito prazeroso conversar com você. Fica para convite para as próximas. E você, ouvinte que nos acompanhou, muito obrigada pela audiência. Continue conosco nos próximos episódios de Farmácia em Dia. Até a próxima.